Está na Turquia. Vai fazer um viajão. Bom, hoje é um dia muito especial, porque é o Dia do Médico. Uma profissão extremamente difícil, importante, até porque todos nós dependemos da vida do próprio médico. Sem o médico não há vida. Desde que chegamos ao mundo foi por intermédio do médico e deixaremos esta vida terrena também pelas mãos do médico. Então o médico é o princípio e o fim de tudo. Samir, neste dia em que comemora-se o Dia do Médico, eu quero cumprimentar a todos e aqui representado, e por isso que você está aqui hoje para falar em nome desta categoria tão importante para a vida da sociedade como um todo. E eu pergunto para você, nesta comemoração, o que é que o médico tem para comemorar no seu dia? Parabéns a você e a todos os médicos deste país e aqueles, principalmente os que nos acompanham. Eu queria, em nome da Associação Paulista de Medicina, agradecer mais esse convite que nos traz a essa casa e falar do Dia do Médico, começando por homenagear um professor, né? Todas as vezes que eu venho aqui eu me emociono porque eu lembro que eu sou médico graças ao professor Duda Trevisan. Foi o Duda que me estimulou a cursar medicina e eu lembro dele todos os dias, em todos os momentos importantes na minha vida como médico. Atrás de um médico sempre tem um professor. Dentro da faculdade de medicina e antes dela, porque é uma das carreiras, acredito, talvez uma das mais difíceis, uma das mais árduas, uma das mais penosas. Você tem um filho médico e sabe o que valor... também deve muito ao Duda. Com certeza. Eu digo que o Duda é o pai da maioria dos médicos de Bauru e região. Mas eu queria, hoje, em nome da APM, da Associação Paulista de Medicina, da Casa do Médico, saudar todos os meus colegas e as minhas colegas médicas bauruenses. Eu que tenho uma esposa, a doutora Isabel Cristina, queria no ar aqui dedicar o meu amor, meu carinho, meu respeito, minha consideração a ela, uma pediatra fantástica. Competentíssima. E saudar todos os médicos de Bauru, todos os médicos da região, porque o nosso dia... Posso o termo também? Médicos e médicas, então. E médicas, Porque eu acho que os nossos dias são todos os dias, são todas as noites, são todas as madrugadas, são todos os sábados, são todos os domingos. Não há horário para a gente, Samuel. Então eu venho aqui lembrando isso, mas lembrando uma coisa muito importante. Na minha titulação como médico, o Veríssimo, que foi o nosso paraninfo, falou uma coisa, que o médico verdadeiro, ele é como uma árvore, que você descasca, e lá no fundo ela continua árvore, ou seja, o médico é médico para o fim da vida. É uma das poucas profissões onde o indivíduo continua até morrer exercendo a carreira dele, porque a gente ama o que faz. Ninguém vai fazer medicina e deixa de amar a medicina. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Eu estou indo agora para 37 anos de formado. Estou com 56 anos de idade. Eu faria exatamente tudo de novo, na mesma especialidade, passaria pelos mesmos lugares. Eu acho que eu agradeço a Deus todos os dias por ter podido seguir essa profissão. Samir, eu pergunto, o que faz a APM, que é uma entidade classista, para o seu profissional? A APM, a Associação Paulista de Medicina, através da Associação Paulista de Medicina Regional Bauru, ela protege o profissional, ela cuida dos interesses profissionais dos médicos da região. Nós temos aí hoje algo em torno de 460, 440 associados efetivos. Bauru é uma cidade enorme, conglomera aí mais de 1.000 médicos e com a região com certeza mais de 1.500 médicos. E a Associação Paulista defende os interesses da classe. Ela defende a profissão, além de promover o encontro desses profissionais dentro da sede na Casa do Médico para encontros científicos de aprimoramento, discussões na área ética e também uma cobrança permanente na sociedade junto às nossas autoridades, junto aos políticos, para que a medicina seja realizada com condições verdadeiramente humanas. Eu sempre digo o seguinte, a APM cuida do médico e, por consequência, ela cuida do paciente.
Porque ao cuidar do profissional, ela está garantindo ao paciente na ponta que ele tenha um atendimento médico decente nesse caos no qual se transformou a medicina pública no Brasil. Quais são os principais desafios dos poderes públicos no sentido de atender a demanda de brasileiros que foi bastante prejudicada no atendimento nos últimos anos, inclusive trazendo médicos de fora para poder compor os tratamentos aqui no Brasil e depois você vai avaliar, inclusive, esse aspecto. Bom, nós precisamos deixar uma coisa bem clara. Não faltam médicos para atender a população. Falta estrutura para que eles atuem. O médico ele tem uma formação humanitária, Samuel. Ele faz uma escola onde ele aprende a examinar as pessoas, a prescrever os exames necessários e minimizar a dor. Médico e a medicina não curam. É preciso ficar claro isso. Não é a nossa missão curar. Nossa missão é melhorar a qualidade de vida, é minimizar os quadros. Mas para que isso seja feito, no século XXI, a medicina avançou de uma maneira astronômica e a prova que a medicina avançou, principalmente no Brasil, é a longevidade que a nossa população alcançou. Eu digo que você sabe quando a medicina avançou, quando a previdência social começa a ter problemas. Né? Agora, a medicina avançou, ela está estruturada de uma maneira diferente. Hoje o médico não usa mais um estetoscópio. Os exames invasivos, propedêuticos, radiológicos, tomográficos, ultrassonográficos, endoscópicos, colonoscópicos, as videolaparoscopias são uma realidade. Mas para isso é necessário que os poderes públicos ajam e deem à população aquilo que o médico aprendeu que ele tem que usar. Então o grande desafio das autoridades no Brasil é devolver ao setor de saúde, principalmente à saúde pública, estrutura para se trabalhar. Você citou médicos cubanos ou estrangeiros, que aliás voltaram em êxodo e em massa, não para Cuba, porque voltar para Cuba é um ato de burrice, né? Eles fugiram do Brasil para o exterior, principalmente em direção a Miami. Nós tivemos um caso recente, até contei aqui na vizinha cidade de Agudos. Nós precisamos que o médico brasileiro seja interiorizado, que ele vá para esses rincões onde faltam os profissionais. Agora, imaginar que você vai tirar um profissional que fez 6 anos de faculdade, coisa que os cubanos não fizeram, eles fazem 3 ou 4, mais 3 anos de especialização, depois mais 1 a 2 anos de pós-graduação, e que você vai levá-lo para o interior de Roraima, onde ele vai atender num posto de saúde caindo aos pedaços, ou você vai colocá-lo na periferia de Bauru, cuja realidade não é diferente, e não vai dar a ele laboratórios eficientes, sistemas de diagnóstico de raio-x diferentes, de ultrassons, de tomografias, etc. e tal, você não vai convencer esse profissional que ele vai para lá praticar pagelança. Para isso já existem os pajés, os indígenas. Os curandeiros. Esse país passou por uma experiência nessas últimas 2 décadas. Eu costumo dizer que o Brasil teve o presidente da República mais picareta e pilantra da história da República do Brasil, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o maior falastrão, o maior mentiroso que a história política do Brasil conheceu. Mas pior do que isso é ser sucedido pela maior incompetente política que esse país já viu, chamada Dona Dilma Dana Rousseff. Esses indivíduos destruíram a estrutura de saúde pública do país. E foi uma destruição que nos 2 mandatos do Lula foram caracterizados pelo roubo, pela corrupção. Retirou-se dinheiro do setor de saúde e hoje nós sabemos onde está. Está na conta dos Zé Dirceus da vida, desses políticos, dessa horda de políticos, inclusive a sua grande maioria presos. Então, não sou eu que estou dizendo isso, foi o presidente do Supremo que disse que esse país era governado por uma quadrilha de Estado. Esse dinheiro foi retirado, entre outros, da área da saúde pública, Samuel. Aí a dona Dilma Dana Rousseff brindou a nossa sociedade ao dizer que ela estava trazendo médicos de fora, porque esses médicos cubanos iam dar um carinho para a população, iam colocar a mão no ombro da população. A população brasileira, ela não precisa de carinho, ela precisa de respeito. A área médica tem que ser tocada por médicos, porque para fazer carinho, para fazer um cafuné, chama uma babá.
Médicos não trabalham assim. Médicos não trabalham dessa maneira. Médicos trabalham com estrutura. Então, o correto é você construir postos de saúde na periferia, onde mora o cidadão pobre, verdadeiramente. Construir postos que funcionem das 7 às 10 da noite. Colocar ali pediatras, clínicos gerais, ginecologistas, estruturas de investigação como ultrassonografia, raio-x, laboratórios, que são estruturas baratas. Então, o grande desafio das nossas autoridades é devolver esse processo de interiorização, porque os profissionais foram para os grandes centros. Pelo fato também de que a medicina no Brasil foi judicializada. Hoje, qualquer coisa se abre ação pública pelo Ministério Público. E os profissionais não querem mais se expor. Eles deixaram de atender a população pobre, porque se você atende uma área pública onde você não tem condição de fazer diagnóstico, tem que trabalhar de maneira precária e ainda é presenteado com sistemáticos processos judiciais, você se resguarda e a abandona. Então, o maior desafio que esse país tem é devolver a infraestrutura na área de saúde, resgatar santas casas filantrópicas, Samuel, que, responsáveis hoje por 67% do atendimento público do Brasil, estão falidas, porque os governos, principalmente o governo federal, não reajustam a tabela SUS há mais de 20 anos. Como é que você vai esperar que um profissional médico que passou por toda essa formação atenda um cidadão e uma pessoa? E é importante falar em dinheiro. É muito importante falar em dinheiro, porque os políticos corruptos só falam em dinheiro. Aqui parece que nesse país que policial, professor e médico não podem falar em salário. É interessante isso, né? Há uma inversão. Nossos políticos semi-analfabetos, ladrões, verdadeiros cafajestes do setor público, só falam em bilhões. Os nossos professores falam num salário digno de R$2.000, Samuel. Ou menos. Então, é preciso falar em se pagar condignamente. Agora, imaginar que um médico vá atender no setor público para ganhar uma consulta de R$ 6,50. Imaginar que um hospital público, para poder colocar um paciente e pagar a ele cama, mesa, banho, água, luz, energia, funcionários, receba menos que R$ 60 por dia de diária, coisa que um hotel, uma espelunca de 2 estrelas não cobra, é viajar, é viajar. Então, talvez esse seja o maior desafio que as nossas autoridades têm. Resgatar a infraestrutura do setor público que foi abandonada, né? Que foi abandonada. Essa é a nossa realidade. Samir, nós temos hoje um número grande de faculdades esparramadas pelo país inteiro. Muitas delas de ensino até duvidoso. Até pela qualidade na formação de muitos profissionais médicos. Eu te pergunto, como é que você vê este quadro e principalmente num instante em que se avizinha a possibilidade de instalarmos novos 39 cursos em muitas regiões brasileiras, inclusive Bauru e Jaú? Olha, Samuel, eu venho da Unicamp. Eu fui criado num ambiente acadêmico onde eu era obrigado a pesquisar e publicar. Faculdade de medicina que não tem pesquisa não é faculdade. É um centro produtor de profissionais onde você despeja no mercado verdadeiros enfermeirões. Aliás, com o perdão da má palavra, nossos enfermeiros padrões são muito melhores. Faculdade de medicina, ela tem que ter um caráter de pesquisa, ela tem que formar mestres, ela tem que formar doutores. Porque a instigação científica é que faz do médico um grande profissional. A necessidade existe. A criação da necessidade de mais escolas existe. O Brasil hoje é um país com 200 milhões de habitantes. É necessário. Mas o que ocorreu no Brasil, principalmente nos últimos 20 anos, foi uma transferência da responsabilidade que seria dos governos federais e estaduais para o setor privado. O governo federal, principalmente, ao invés de construir faculdades de medicina, onde ele contratasse docentes, estimulasse a carreira, os concursos, a pesquisa, a formação de especialistas com vagas em residência médica, ele transferiu essa responsabilidade para o empresariado no setor privado. O que ele faz? Ele autoriza o setor privado a abrir as escolas médicas e paga os alunos para esse empresário através dessas bolsas, que agora a realidade está caindo, elas estão sendo em sua grande maioria suspensas. Ou seja, o governo federal, estadual, passou a financiar só o aluno. Só o aluno.
As escolas privadas que são montadas não têm, então, estímulo nenhum e interesse nenhum em propiciar a pesquisa. E aí o que você vê é um festival de criação de faculdades de medicina, cujo aluno chega no quinto e sexto ano, quarto, quinto e sexto ano, que são as épocas chamadas de internato, onde ele começa a frequentar as enfermarias de clínica, né, as enfermarias de especialização, e ele não tem hospital para ir, Samuel. Eu cansei de receber aqui na PM solicitações, cartas de faculdades de medicina vizinhas, circunvizinhas a Bauru, pedindo que alocasse os seus alunos em hospitais regionais. A gente ajuda, a gente coloca, mas eles não têm ali um regime de tutorial, eles não têm professores, eles aprendem por iniciativa própria. E o pior, depois disso, não há residência médica. O Brasil tem hoje um déficit de quase 15 mil profissionais especialistas. Nós estamos formando uma geração de médicos que não tem especialização. Primeiro porque não há as vagas. Eles terminam a faculdade de medicina, nós estamos num caso aqui, eu cito um exemplo de Andradina. Qual a comparação de Andradina com Bauru? Em tamanho. Andradina tem faculdade de medicina. É uma cidade que não tem 100 mil habitantes. Aí o aluno não tem para onde ir. Ele não tem um hospital de porte para frequentar. Quando se forma, qual a consequência? Ele não tem no mercado a possibilidade em quantidade de vagas para tentar uma especialização. E quando tem, ele não entra. Porque ele vai competir com alunos de uma USP, de uma Unesp, de uma Unicamp. E ele fica à margem do mercado. A consequência é a seguinte: nós temos hoje, de cada 10 médicos que trabalham em pronto-socorros e pronto-atendimentos, que são as regiões, os locais mais críticos para se exercer a medicina, porque são regiões locais onde chegam pacientes complexos, em casos agudos, que se exige um alto conhecimento médico para atender. De cada 10 médicos, assuste-se, Samuel, 7 são recém-formados. 7 são recém-formados. Não tem 1, 2 anos de formado. Eles acabam a faculdade e vão dar esses plantões. Trabalham de maneira absurdamente sob pressão, chegando a atender 100, 150 pessoas por dia. Prefeitos oportunistas, que mal os pagam muitas vezes, adoram esse tipo de profissional, porque eles não têm muita opção no mercado de trabalho. Quem sofre com isso é o cidadão que procura esses serviços, porque ele vai estar diante de um profissional inseguro, com uma qualificação extremamente superficial, e na dúvida ele acaba encarecendo em muito o sistema, porque ele está inseguro, ele pede exames. Ele não consegue praticar aquela clínica tão simples do dia a dia. Prescrevem antibióticos caríssimos. Então a medicina ficou mais cara. E ela já é uma ciência cara. Então a criação indiscriminada de escolas de medicina atingiu o ápice da perversidade no Brasil. Agora, interessante que Bauru, que é uma cidade com quase 400 mil habitantes, uma cidade que tem um hospital do porte de um centrinho, Samuel, do Instituto Lauro de Souza Lima, que tem a FAMESP tomando conta de hospitais de porte, como o Hospital Estadual, Hospital de Base, Maternidade de Santa Isabel, só hospitais de top terciário. Passou da hora de ter uma escola. Bauru, sim, tem condição de montar uma faculdade de medicina que efetivamente vai ter profissionais bem qualificados, que vai ter um porte de pesquisa científica e poder colocar no mercado gente bem formada para atender bem a população. Samir, nós estamos aí em problema de horário e você trouxe umas fotos para falar da Associação Paulista de Medicina, para falar dos cursos que estão ministrados e das atividades destinadas ao médico. Fique à vontade para comentar. Por favor, eu tenho o maior orgulho, o maior prazer em divulgar, se pudesse publicar. Essa é a nossa sede, a Casa do Médico, a Associação Paulista de Medicina, fica ali na rua Amadeu San Giovanni, próximo. Nós temos um auditório central com capacidade para 400 pessoas, onde nós fazemos os encontros científicos de porte próximo. Essa aí é uma visão do nosso auditório com sistema PowerPoint integrado, ou seja, nós temos condição de ter ali eventos científicos como a gente vem tendo com frequência e de repetição. Mais um. Essa, Samuel, é a nova sede social. É o Salão Social da Associação Paulista de Medicina, construído, por sinal, na gestão do Dr. José Eduardo Marques. Ele se chama Salão Social Dr. Asaf Adiba, uma brilhante homenagem a um dos maiores cirurgiões da história da cidade de Bauru. Esse salão social
tem uma capacidade para 350 pessoas. Nós temos um serviço de buffet hoje, que é o Gilson Cunha, né, o Chopp Companhia, que é um buffet integrado à nossa associação, e ali nós alugamos para festas, jantares, buffets e recepções. Próximo. Essa é mais uma visão do último evento que nós tivemos por lá. Próximo. Esse é o auditório Ruiz Cavini. É um auditório para encontros científicos mais restritos, ele tem capacidade para 45 pessoas, fica na sede, no primeiro andar. Próximo. Nós temos um hall de entrada, quando durante a reinauguração dele, completamente reformado. O nosso hall se chama Dr. João Fara, uma homenagem também a esse ortopedista. Esse é o nosso hall, também com capacidade para 150 pessoas, podemos fazer aí cursos e outros eventos. Próximo. E agora, o último evento, né, o penúltimo evento mais importante, o Sindicato dos Médicos hoje é parceiro da Associação Paulista de Medicina. Está o doutor Aurélio aí, ortopedista, junto com o presidente do CIMESP, no estado de São Paulo. Foi inaugurado há menos de 3 semanas, o Sindicato dos Médicos de Bauru agora trabalha em parceria com a APM. Próximo. E nós temos agora uma novidade. A Associação Paulista de Medicina constituiu o seu Conselho de Veteranos, Samuel. Esse é o grupo de médicos com mais de 50 anos de formado. Foram presidentes da APM, presidentes da Unimed, que estão nos assessorando nos eventos e na direção da associação. E por fim, se você puder, olha, também até na área esportiva, né? A APM mantém aí o seu time de futebol. Esse aí nós estamos no Torneio do Medo, que nós revitalizamos corredores, a doutora Nathalie, doutor Sadamitsu Nakandakari, doutor Márcio, nosso campeão de xadrez, doutor Paulo Sadi, coloproctologista, campeão, é o Kasparov da medicina de Bauru. E nós participamos, um minutinho só, todo ano do Medo, que é um torneio que envolve medicina, engenharia, direito e odontologia lá na sede de campo da Odonto. E agora, na semana que passou, se você puder ir, nós trouxemos em parceria com a Associação Médica Brasileira, profissionais do Einstein, da Escola Paulista de Medicina, que tiveram aqui um curso de emergências médicas, ressuscitação cardíaca, reanimação cardiopulmonar, que constou com a presença aí dos maiores especialistas de Bauru em medicina intensiva, em cardiologia. Eu acho que tem mais uma imagem. Esses são os profissionais que cursaram com a gente. Curso que agora nós vamos procurar reeditar. E nós estamos com um manequim, e uma novidade, um manequim vivo, né? Que é um manequim que reage a estímulos quando você faz a medicação, quando você faz a intubação nasotraqueal, quando você faz os choques cardiogênicos, né? E isso vai se repetir agora ao longo do ano de 2017. Beleza. São aprimoramentos que nós estamos trazendo para os médicos da cidade de Bauru e região. E somente o médico pode usufruir da casa do médico ou não? Não. Nós podemos alugar a sede para não associados. Agora, é interessante que o médico se torne associado, porque uma vez associado, ele tem descontos aí da ordem de 50% e 65% no usufruto da nossa associação. E os cursos, evidentes, científicos são abertos. Eu vou fazer apenas 2 registros aqui de gente que nos liga, Samir. A dona Josefa, ela disse que o senhor faz 30 dias que a operou. Ela fez uma cirurgia de vesícula e disse que quer mandar um grande abraço ao doutor Samir. Está registrado, dona Josefa? Só uma coisa, a doutora Josefa é um pedido do professor Gerson Trevisani, viu? Me abordou no ar aqui. O Pedro Valentim, ele diz, doutor Samir Salmen, o senhor acha que o exame de medicina deveria não aprovar aqueles que não tiraram nota suficiente, tal como se faz o exame da OAB? Sim, bom, Pedro Valentim tem sempre ideias fantásticas, sou um fã seu, viu, Pedro? Esse exame, Pedro, ele é praticado nos países de primeiro mundo. Suécia, Suíça, Finlândia e Canadá, eles revalidam o médico a cada 2 anos. E sempre seria muito importante implantar isso no Brasil, a revalidação do diploma. Bom, Samir, nesse encerramento eu queria até que você deixasse a sua mensagem para os seus colegas médicos neste dia em que se consagra a homenagear no país os médicos, os profissionais da medicina, que depois de tanta luta, vê aí os seus esforços serem compensados por tudo aquilo que ele fez e faz na sua vida profissional e com justiça são homenageados e muitas vezes não são reconhecidos como deveriam ser. Olha, Samuel, a Isto É fez uma pesquisa na qual ela coloca a classe médica como a segunda categoria de profissionais com maior credibilidade no Brasil. Primeiro são os bombeiros e a última são os nossos políticos. Ou seja, nós somos administrados por aqueles indivíduos com menor credibilidade junto à sociedade do Brasil. Por isso, para nós médicos, é uma satisfação saber desses números, porque
Porque apesar do caos, apesar da crise, apesar de todas as privações que nós passamos junto com os nossos pacientes, a sociedade nos reconhece. E é isso que nos faz sempre seguir em frente. Eu tenho muito orgulho, muita felicidade dos meus colegas. Bauru é um polo de referência em medicina e é um polo formador de médicos. E nós vamos continuar assim, se Deus quiser, Samuel. Bom, já que nós estamos falando de médicos, eu tenho certeza que esta empresa que nos dá apoio cultural, que dá o patrocínio para este telejornal, que é uma das mais importantes cooperativas médicas do país, da sigla, que é a Unimed Bauru, ela quer saudar a todos os médicos, em especial aqui representado por você, pela PM, porque a Unimed sabe da responsabilidade do profissional médico. E por isso ela abraça a todos os médicos desta cidade e deste país. Parabéns a você. Obrigado, Samuel. Muito obrigado. E nós estamos encerrando o nosso enfoque regional de hoje, prometendo voltar amanhã nos horários alternativos desta programação. E você é o nosso convidado. Até lá.